A paz de graças, irmãos. Bem-vindo ao canal Igreja Pentecostal Bendita Esperança de Moçambique. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta o botão inscrever-se. Depois aparecerá um sininho. Ative o sininho para todas as notificações, para que todas as vezes que nós postarmos uma pregação, o YouTube lhe notifique. E não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa palavra para que outras pessoas sejam alcançadas. Pois nosso intuito é esse, proclamar a palavra de Deus. Então, Deus abençoe você. Vamos ouvir a palavra. E assim vamos continuar hoje contemplando o capítulo 13 de Romanos. Amém? E vamos começar com a submissão às autoridades. No verso 1 e 2 diz: toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E quem resiste, e os que resistem, trarão sobre si mesmos a condenação. Amém. Toda autoridade vem de Deus. Amém. Isto é preciso percebermos. Deus estabelece a autoridade no nosso lar. Aleluia. A autoridade da mãe para com os filhos, do pai para com a família. E isto sobe a si mesmo. Na escola, o professor tem autoridade na sala de aulas. Temos o polícia com autoridade, temos os governantes com autoridade. Toda a autoridade foi colocada por Deus. A fonte da autoridade é Deus. Amém? Por isso, precisamos de nos sujeitar às autoridades. Amém? Precisamos de nos sujeitar às autoridades, seja quais elas forem. Amém? No verso 2, diz que porque quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. Quando nós resistimos, quando nós faltamos à sujeição às autoridades, nós fazemos-lo também contra Deus. Porque se é Deus quem colocou estas pessoas com autoridade sobre nós, então, se nós não nos sujeitamos a eles, significa que não estamos a ser sujeitos também a Deus que os colocou. Amém? Essa é a implicação mais direta que existe. No entanto, enquanto a autoridade agir de acordo com o plano de Deus, de acordo com a palavra de Deus, nós temos que obedecer à autoridade. Amém? Só nos sentiremos livres de obedecer à autoridade quando não houver obediência à palavra de Deus. Brevemente vou tentar explicar mais isto, mas vamos continuar mais um bocado. No verso 3 e 4, a Bíblia diz: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres mal, teme, pois não traz de balde a espada. Porque o ministro de Deus é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Aleluia. Aqui nós percebemos a finalidade. Por que Deus colocou a autoridade? Aleluia. Há uma razão fundamental para promover o bem e punir o mal. Aleluia. Nós temos autoridade dentro do lar, dentro do Estado, no nosso distrito, na nossa província, exatamente para fazer isto, promover o bem e punir o mal. Aleluia. Este é o fim.
pelo qual as autoridades são colocadas. Muitas vezes nós achamos-nos injustiçados quando praticamos o mal e somos punidos. Achamos que as pessoas não gostam de nós. Esquecemos que nós é que não estamos a observar alguma coisa. Aleluia. Porque quando estamos fazendo bem, vamos receber louvor. Quando estamos fazendo mal, vamos ser punidos. É para isto que Deus colocou a autoridade. Aleluia. Embora aqui há algumas coisas que se possam discutir. Por quê? Porque nem todos usam a autoridade para a finalidade para que Deus a criou. Amém? Alguns usam a autoridade para tirar benefícios próprios. Usam a autoridade que têm para subjugar, para humilhar. Então, isso não está dentro do plano de Deus. Vamos ver em Atos 4, verso 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus. 19 e 20. Atos 4, 19 e 20. Respondendo perante Pedro e João, lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aleluia. O que estava acontecendo? Pedro e João, eles iam ao templo da Formosa na hora da adoração. E na porta do templo estava lá sentado um homem coxo de nascença que estava pedindo esmolas. Aleluia. E quando eles chegaram ali, aquele homem estendeu a mão a pedir esmola a Pedro e João. E eles disseram: nós não temos ouro nem prata para te dar, mas aquilo que nós temos, isso podemos te dar. Aleluia. E lhe ordenaram em nome de Jesus que se levantasse e andasse. Amém. Aquele homem foi curado. Foi causa de muita admiração. Ali é onde perceberam que, afinal de contas, aquele Jesus que eles tinham crucificado, aquele Jesus, eles achavam que já tinha passado, já não havia mais nada, afinal continuava a fazer milagres. Aleluia. Então disseram para os apóstolos. Por que disseram isto? Porque os sacerdotes estavam perdendo o povo nos seus templos. Amém? O povo estava seguindo a Jesus. Estava seguindo os apóstolos. Estava seguindo aqueles, aleluia, que eles desprezavam. E isso fazia o quê? Que eles perdessem o seu pão. Então, como eles queriam defender o seu pão, eles perseguiam a obra que os apóstolos estavam a fazer. Disseram para os apóstolos: ok, vocês não devem pregar mais esse evangelho. Aleluia. É quando dizem isso que os apóstolos se insurgem e dizem: digam-nos vocês, aleluia, se é justo ouvir-vos a vocês e não a Deus. Amém. Porque Deus nos mandou falar das coisas que nós vimos e testificamos. Mas vocês nos dizem para não falar delas. Agora digam-nos se é justo. Amém. Esta pergunta não visava perder respeito à autoridade que eles tinham. Aleluia. Porque eram sacerdotes. Amém. Mas esta pergunta os levou à reflexão, de tal modo que eles não puderam dizer mais nada. Não podiam dizer assim: vocês ouçam-nos a nós, não ouçam o vosso Deus. Porque eles mesmos diziam servir a Deus, então não podiam dizer isso. Aleluia. Acabaram se calando. A pergunta os fez emudecer. Em Atos 5, 29, a Bíblia diz: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus
do que aos homens. Aleluia. Porque dias depois os encontraram de novo, os levaram de novo para o julgamento. E eles disseram, nós vos dissemos para não falarem mais desse nome. Aleluia. E eles são nada. Mais importa obedecer a Deus do que a vós. Então, em muitas circunstâncias, nós temos pessoas com autoridade diante de nós. Mas nós precisamos de perceber quando é que nós vamos obedecer e quando é que nós somos obrigados a desobedecer. Amém. Quando nos colocam contra Deus, aí podemos desobedecer. Aleluia. Sempre que nos colocarem contra Deus, podemos desobedecer. Agora, se nos manda fazer alguma coisa que nós percebemos que isto é injusto, mas que eu não estou contra Deus nesta altura, até posso fazer. Amém. Até posso fazer. Em obediência à autoridade, em sujeição à autoridade, posso fazer, não é problema. Aleluia. Mas não pode contrariar a palavra de Deus. Não pode contrariar a vontade de Deus. Isso nunca. Aleluia. Vamos obedecer, mas com sabedoria. 5 e 7. A 7, aliás. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Aleluia. Isto significa que é uma ordem que é dada a todo aquele que se preza ser cristão de verdade. Um cristão tem que obedecer, tem que ser sujeito às autoridades. Aleluia. Este é o princípio básico. Nós temos que ser sujeitos à autoridade. A menos que essa autoridade queira que nós estejamos contra o nosso Deus. Isso não. Aleluia. Mas o princípio é de sujeição. Amém. Agora, se nos fazem sofrer um pouco, se nos fazem não sei o quê, não tem problemas. Isso Deus vai resolver. Aleluia. Porque Deus que o colocou, Deus controla as suas ações. Deus controla se ele está a fazer perfeitamente ou não. Aleluia. Então temos que ter esta percepção. Por causa da consciência, temos que sujeitar-nos às autoridades. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atentando sempre para isto mesmo. Aleluia. Nós temos que pagar os nossos impostos. Nós pagamos os nossos tributos. Porque é aquilo que sustenta, que garante o funcionamento do governo. Aleluia. Se nós, por exemplo, estivermos a falar do governo da terra, amém? Eles hoje podem chegar e fazer um furo de água. Aleluia. Você tem que saber que o furo de água que eles vão fazer no seu bairro é o teu próprio dinheiro. Amém? Porque muitas vezes as pessoas enganam. Chegam e dizem que o governo de partido não sei o que é que fez este furo de água. Então, se vocês não votarem, vocês não vão beber essa água. Aleluia. Isso não é verdade. Mas se nós pagamos o nosso imposto, temos que saber que o nosso imposto é que fez aquele furo de água. O nosso imposto é que paga o vencimento deste chefe. O nosso imposto é que põe diesel no carro com que ele anda. Aleluia. Ele pode não te dar boleia, mesmo não te socorrer para ir para o hospital. Mas você tem que saber que você que comprou aquele carro e põe diesel naquele carro. Amém. Então temos que ter esta percepção. Aleluia. Vamos pagar os tributos, porque devemos fazer isso. Porque eles são ministros de Deus. Amém. Deus os colocou. Quando Israel pediu o rei, aleluia, então Deus disse, ok, eu vou vos dar um rei. Mas o rei vai comer o vosso melhor. Aleluia. Vai tomar as vossas filhas, os vossos filhos, os vossos melhores campos, as coisas melhores que vocês tiveram, o vosso melhor gado, o rei vai comer disso. Amém.
Então ele mesmo determinou a porção do rei, a porção das autoridades. Por isso que nós precisamos de ser fiéis. Amém. A fuga ao imposto está errado. Amém. Ok. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Amém. Aleluia. Dai a cada um o que deveis. Em Mateus 17, verso 24, nós podemos perceber algo que Jesus fez. Mateus 17, 24, 27. Diz assim a palavra de Deus. 24, 27. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estátere. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Aleluia. Jesus, mesmo sabendo que aquelas pessoas não tinham nenhum direito de lhe exigir imposto, porque ele era filho de Deus, ele era o filho do Criador de todas as coisas, ele disse: ok, Pedro, vai ao mar, aleluia, vai pescar, tira o primeiro peixe, vais tirar uma moeda na sua boca, então pega essa moeda, pague por mim e por ti, para que não escandalizemos. Amém. Ele aceitou pagar o imposto para não os escandalizar. Aleluia. Não porque ele devesse pagar o imposto, porque ele mesmo diz, a resposta que Pedro deu, diz que não se cobram aos filhos, mas cobram aos filhos alheios. Amém. Não há nenhum chefe que cobra imposto aos seus filhos, nada. Aleluia. Mas cobra a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus nos dá o exemplo de imposto. Em Lucas 20, verso 25, há mais alguma coisa que a Bíblia diz aqui. Lucas 20, verso 25. Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe então: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Amém. Aleluia. Se nós quisermos compreender efetivamente este versículo aqui, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus estava dizendo, você não pode dizer, não vou dar a César porque dei a Deus, nem pode dizer, eu não vou dar a Deus porque dei a César. Aleluia. Nós temos que ser fiéis. Amém. Nós temos que ser fiéis nos nossos dízimos. Nós temos que dar a Deus os nossos dízimos. Temos que dar os nossos impostos ao governo. Aleluia. Se nós não falhamos o nosso pagamento de imposto ao governo e nós falhamos o nosso dízimo, estamos a dizer o mesmo, a dizer o quê? Que nós não estamos a dar a Deus o que é de Deus, mas estamos a dar a César o que é de César. Aleluia. Amém. Por isso que muitas vezes precisamos de refletir e avaliar as nossas ações, aquilo que nós fazemos. Amém. Muitas pessoas se dispensam agora assim, não precisa de pagar o dízimo. Nada, dízimo já não é obrigatório, porque nós estamos no Novo Testamento. Aleluia.
Eu disse aqui, se o governo faz uma estrada, faz com dinheiro de quem? Dos impostos. Aleluia. Se nós estamos aqui com energia elétrica, paga-se com que esta energia? Amém. Então nós temos que perceber isto. Nós temos que perceber isto. Que a igreja também é sustentada com base em quê? Nas nossas contribuições. Quando nós não contribuímos, a igreja não tem pernas para andar. Aleluia. Amém. Porque isto aqui não é alguém que tem dinheiro, que chega e diz, ok, eu quero abrir a igreja, então eu vou financiar a igreja. A igreja não funciona dessa maneira. A igreja somos nós todos que constituímos. Amém. Nós somos parte dela. Somos nós todos que carregamos e andamos com ela. Amém. Amém. Portanto, vamos dar a César o que é de César e vamos dar a Deus o que é de Deus. Amém. Amém. Ok. Ética pessoal, do verso 8, 10 ou a 14, né? Mas vamos parar no 10. Ética pessoal. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, não se... E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é amor. Amém. Aleluia. Orígenes, um dos pais da igreja, depois dos apóstolos, da era dos apóstolos, e as pessoas que defenderam a igreja são aqueles que são chamados os pais da igreja. Amém. Então, um desses homens, chamado Orígenes, ele dizia assim: é nosso dever pagar sempre. Ok? É nosso dever pagar sempre. E sempre dever. Aleluia. Esta dívida do amor. Quer dizer o que é isto? Todos os dias nós devemos pagar uma dívida que nós temos de amor. Amém? E o nosso dever é pagar essa dívida. Amém? Amém. E quando nós pagamos, temos que estar consciente que sempre devemos. Está a perceber o contraste? Nós damos amor e percebemos que estamos a dever amar. Aleluia. É uma dívida que nunca se paga. Você tem que amar. A Bíblia aqui diz que nós temos que amar. Aleluia. Que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama cumpriu a lei. Então vamos amar uns aos outros. Aleluia. Quando nós amamos, estamos a pagar a dívida, mas também estamos conscientes que estamos a dever. Aleluia. Você pagou a dívida, mas continua com conta. Amém. Tem saldo lá, você tem que pagar de novo. Amém. Por isso que não podemos fazer o bem e nos cansarmos. Nós devemos continuamente fazer o bem. Nós devemos continuamente amar os irmãos. Nós devemos continuamente nos empenhar neste amor. Amém? Porque aquele que ama não adultera. Diz a Bíblia aqui. Aleluia. Uma pessoa que comete adultério, infidelidade, é porque não ama. Porque se amasse não seria infiel. Amém? Se nós amássemos não seríamos infiéis. Mas se nós cometemos adultério é porque não somos fiéis, não amamos. Se nós amamos, não vamos matar. Se nós amamos, vamos ajudar. Se nós amamos, vamos socorrer. Se nós amamos, vamos nos preocupar com a vida do outro. Aleluia. Mas se nós não amarmos, vamos tirar a vida.
vamos matar, vamos fazer qualquer coisa com prejuízo. Por isso que as pessoas no hospital, na maternidade, cobram suborno. Se você não paga 1000 meticais, não te assistem no parto. Por quê? Porque não tem amor. As pessoas estão ali para receber vencimento e dinheiro, ganhar dinheiro. Dinheiro, ganhar dinheiro. Amém? Porque se amassem, não haviam de exigir isso. Sabendo que a pessoa vem de onde vem. Nunca pegou 1000 meticais, mas hoje pode exigir 1000 meticais para ser atendido. Não percebeu? O amor resolve tantos problemas. Aleluia. Tantos problemas. Se nós amarmos, não havemos de roubar. Porque quando você rouba, quando você tira coisa de alguém, você está a destruir o plano daquela pessoa. Quer dizer, ele colocou um bloco, você foi roubar o bloco. Ele nunca vai acabar de construir. Porque quando colocar outro bloco, você vai tirar o bloco. Amém. Mas se você ama, você quer ver o quê? Que ele prospere. Aleluia. Então, ao invés de tirar, vai lhe ajudar até. Não darás falso testemunho. Quem ama não dá falso testemunho. O falso testemunho prejudica. É o mesmo que você chegar a dizer que, ok, eu vi este a roubar. Quando não roubou. Aleluia. Mas você diz, eu vi. Vão lhe pegar, vão lhe encarcerar. Vai ser julgado, condenado. Por quê? Porque você disse que viu o que não viu. Falso testemunho. Mas se você ama, você não vai dar falso testemunho. Aleluia. Se você ama, você vai falar a verdade. Amém. Por isso que a Bíblia diz que tudo se resume nesta palavra. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Aquilo que você quer que seja feito para ti, você tem que fazer para os outros. Amém. Aleluia. Aquilo que você quer que as pessoas façam para ti, faça você mesmo para as outras pessoas. Você tem que amar ao outro como a ti mesmo. Você tem que servir de espelho. Você olhar e dizer, eu gosto disto, eu quero isto, eu não quero que me façam isso, então eu também não vou fazer isso a outra pessoa. Amém. Todos somos pessoas. Todos podemos fazer qualquer coisa. Cada um pode fazer o que quiser fazer. Aleluia. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser regulados pelo amor. Esse amor tem que habitar em nós. É uma dívida que cada um tem com o seu irmão. É uma dívida que você tem. Aleluia. Em casa, é dívida. No serviço, é dívida que você tem. Onde você estiver, é dívida que você tem. Então, olhe por si mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é amor. Aleluia. Mateus 22, 37 e 40. Mateus 22, 37 e 40. Diz assim a palavra de Deus. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Aleluia. Amém. Tudo aquilo que Deus quer que nós façamos se reduz no amor. Amém. Amém. Se você ama, cumpriu a lei. Se você não ama, não cumpre a lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu pensamento. Por quê? Porque se você não amar desta maneira, você não há de adorar a Deus. Amém? Se você não amar a Deus com todo o teu coração,
de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, você não há de adorar a Deus. É por isso que nós encontramos muitas pessoas fingindo dentro da igreja. Fingem que adoram a Deus, não adoram a Deus. Por quê? Porque não amam esse Deus. Porque se você amar a Deus, você vai querer agradar a esse Deus. Amém. Se você amar a Ele, você vai querer fazer o que é bom para Ele. Você não vai querer se colocar contra Ele, porque você o ama. Amém. E Ele te amou primeiro. Deu o seu filho para morrer por ti. Aleluia. E segundo, semelhante a este, diz aqui, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, que já falei muito disto. Destes 2 mandamentos depende a lei e os profetas. Amém. Amém. Gálatas 5, verso 14, diz assim: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amém. Tudo se cumpre numa só palavra: amarás a ti mesmo como amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só nisso. Aleluia. Só nisso. É suficiente para você não ferir alguém. É suficiente para você não matar alguém. É suficiente para você ajudar as pessoas. É suficiente para você fazer tudo o que é bom. Aleluia. Portanto, o amor é o princípio básico da ética cristã. Amém? É o princípio básico da ética cristã. Se você não amar, não pode ter vida cristã. Não. Amém? Ok, 11 a 14. Diz assim: e isto digo conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aleluia. Veja o que a palavra de Deus diz aqui. Paulo diz isto. Digo isto conhecendo o tempo, que precisam de se amar uns aos outros. Por quê? Porque eu conheço o tempo. Eu sei que já é a hora, aleluia, de despertarmos do sono. Ninguém deve continuar adormecido. Por quê? Porque a nossa salvação está agora mais próxima, mais perto de nós do que quando aceitamos a Jesus. Aleluia. Eu aceitei a Jesus há mais de 30 anos atrás. Então a minha salvação hoje está mais próxima do que antes. Aleluia. Se você aceitou Jesus ontem, fica sabendo que a sua salvação hoje está mais próxima do que ontem. Amém. O Senhor está voltando para buscar a sua igreja. A cidade tão santa que Ele preparou é para você. E isto está perto de você. Paulo diz que por causa disto, por causa de conhecer o tempo, eu vos digo, amai-vos uns aos outros. Aleluia. Guardem a palavra de Deus. Andem segundo a palavra de Deus. Porque o tempo está indo embora. O tempo está terminando. Se você deixar para fazer amanhã, amanhã não é o seu dia. Pode não acontecer o dia de amanhã. Porque na verdade nós não sabemos o dia que o Senhor vai voltar. Aleluia. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Não sabemos. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. Vistamo-nos das armas da luz. Amém? Aleluia. Vistamo-nos das armas da luz. E qual é a arma da luz? Em Efésios 6, verso 17, a Bíblia diz que nós temos que tomar a espada do Espírito. Aleluia. Que é a palavra de Deus. Amém.
Aí temos a arma da luz. Aleluia. A espada era a arma de guerra naquele tempo. Hoje temos a KM, pistolas, não sei o quê. Naquele tempo era a espada. Amém. E a Bíblia diz que nós temos que tomar as armas da luz. E a palavra de Deus é a arma da luz. Se você quer sair das trevas, você tem que tomar a arma da luz. Amém. Se você quer andar na luz, você tem que tomar a arma da luz. Por isso que é tão importante nós conhecermos a palavra de Deus para fazermos as coisas honestas. Aleluia. No verso 3. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Amém. Andemos honestamente, andemos dignamente, andemos decentemente. Amém. Vamos andar de uma maneira decente, que não deixe dúvida para ninguém. Vamos andar na transparência. Aleluia. As coisas têm que ser claras por onde nós andamos. Amém? Glutonarias. Eu falei muito no sábado sobre isso, de glutonaria. Aleluia. Às vezes somos muito dados à glutonaria. Amém? Quando vemos prato, perdemos a cabeça. Aleluia. Perdemos a cabeça. Perdemos a decência. Perdemos a dignidade. Perdemos a honestidade. Quando nós vemos prato, mergulhamos lá e nos perdemos lá. Cuidado. Aleluia. Nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne nas suas concupiscências. Amém. Vistam-se de Jesus Cristo. Está percebendo, meu irmão? Vista-se de Jesus. A roupa que Paulo apresenta para você é Jesus. Vista-se de Jesus. Para as pessoas olharem para si e verem Jesus. Aleluia. Ele dizia em Gálatas 2, verso 20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque ele tinha se vestido de... Aleluia. Amém. As pessoas podiam ver as ações de Cristo na vida de Paulo. Podiam ver a maneira de fazer as coisas de Jesus na vida de Paulo. Podiam ver a conversa de Jesus na vida de Paulo. Quando olhavam para Paulo, já não encontravam aquele Paulo antigo. Aleluia. Mas antes encontravam um novo Paulo, feito em Cristo Jesus. Aleluia. Era Cristo que estava vivendo a vida de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a Bíblia diz: revesti-vos do Senhor Jesus e não tenhais cuidado da carne nas suas concupiscências. Porque enquanto nós não nos vestirmos de Cristo Jesus, vamos cuidar da nossa carne. Vamos nos preocupar com a nossa carne. Vamos querer satisfazer os desejos da nossa carne. Amém? Mas quando nós nos vestirmos de Jesus, as coisas mudam. É preciso perceber que Jesus é o padrão que Deus nos deu. Amém? Quando você quer medir alguma coisa, nós temos o padrão que é o metro, não é? Para você medir os metros ou o quilograma, é o padrão com que nós medimos o peso. Amém? Ou medimos o comprimento com o metro. Então, nós temos um padrão que é Jesus. Quando a Bíblia diz que vista-se de Jesus, é porque nós todos, a cada dia que acordamos, precisamos de procurar ser como Jesus. Amém? Aleluia. Precisamos de nos medirmos com Ele e ver que sim, eu estou de fato no padrão.
Amém. Jesus está em mim. A minha vida é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas diz, em Gálatas, Paulo diz, 3:27, diz assim a Bíblia, para terminarmos. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Amém. Aleluia. Essa era a expectativa. Amém. Já nos revestimos de Cristo Jesus. Já nos vestimos de Jesus. Vamos nos levantar para nós orarmos. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Que Deus abençoe e receba essa palavra que você acaba de ouvir ao seu coração, onde tenho certeza que será uma semente lançada em uma boa terra que é você.